No quarto vídeo da nossa super revisão para o concurso do CAL Mato Grosso do Sul, nós veremos mais 3 legislações, que são a Lei 9.434, a Lei 11.124 e a Lei 11.445. Então, vem pro vídeo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos continuar a nossa saga, a nossa super revisão para o concurso do CAL do Mato Grosso do Sul. Inclusive, se você perdeu algum dos vídeos anteriores, porque esse já é o quarto, eu te convido aí lá no canal do Flashcards, que lá tem uma playlist com todos os outros vídeos, tá? É a primeira lei que nós vamos ver, a Lei 9.433, que fala do Sistema Nacional dos Recursos Hídricos. Depois veremos a Lei 11.124, que trata da assistência técnica para as habitações de interesse social. E por último, a Lei 11.445, que trata do Plano Nacional de Saneamento Básico, Mas vamos começar lá. Lei 9.433. A Lei 9.433 dispõe sobre a política e o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Sobre o assunto, considere os seguintes objetivos. 1. Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água. Errado, porque isso não é um objetivo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por isso que está errado, tá? 2. Coordenar a gestão integrada das águas. Muito bem. 3. Implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ok. E a 4, promover a cobrança pelo uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos. Também está correto. Então a única que está errada, porque não é um objetivo do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, é a primeira, tá? Portanto, o nosso gabarito é a letra D, 2, 3 e 4 apenas. Próxima questão. Com relação aos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, analise as proposições e assinale V ou falso, verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, muito bem, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. Ok, tá certo, verdadeiro. Segunda, o enquadramento dos corpos de água em classe, segundo os usos preponderantes da água, visa assegurar às águas qualidade com os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas permanentes, não é corretivas, tá? Por isso está errado, falso. Próximo, o direito ao lançamento em corpo de água de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final, é um uso de recurso hídrico sujeito à outorga pelo poder público. Ok, é um dos casos que o poder público permite a outorga, Verdadeiro também. Próximo, os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que forem gerados. Ok, é o que diz a lei também. E a última, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Muito bem, também está correto. Portanto, o nosso gabarito é a letra E, Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Próxima questão. Sobre os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9.433 marque a alternativa correta. A. A água é um bem de domínio público-privado. Não, a água é um bem de domínio público. Errado. B. A água é um recurso natural limitado sem valor econômico. Errado. A água é um recurso natural limitado, ok? Mas com valor econômico, C. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano, ok? E o atendimento às indústrias produtoras de alimentos. Não, é o consumo humano e a dessedentação de animais, portanto está errado também. D. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Muito bem, letra D é o nosso gabarito, E aí, a gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada e contar prioritariamente com a participação do poder público. Não, ela deve ser descentralizada e, além disso, ela deve contar com a participação do poder público e da sociedade. Portanto, o gabarito é a letra D. Próxima, conforme a Lei Federal de Recursos Hídricos, Lei 9.433,
O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Contudo, independe de outorga pelo poder público, então vamos lá, independe de outorga, tá? Então vamos lá, letra A. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. Muito bem, isso daqui independe de outorga, né? Independe de autorização. Toda vez que falar pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, você pode ter certeza que independe de outorga, tá? Os outros casos aqui, captação da parcela da água, extração de água de aquífero, lançamentos em corpo d'água, isso daqui é muito famoso, tá? E aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, todos eles dependem de outorga pelo poder público. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Próxima questão. Olha, aqui ele tem um texto, né? A água é um recurso natural limitado, bem de domínio público e dotado de valor econômico. Mas o que a questão está querendo saber é o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o item que está sujeito à outorga pelo poder público para uso de recursos hídricos. Então aqui é o contrário. A outra questão eu queria saber uma que independia de outorga, né? Não precisava. Aqui não, aqui ela está querendo saber qual que depende. Então vamos lá. A. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais. Independe de outorga, tá? Não é o nosso gabarito. B. O lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Esse é o nosso gabarito, né? Isso daqui depende de outorga. C. As acumulações de volumes de água considerados insignificantes também dependem de outorga, é insignificante. Então, ó, pequeno, insignificante, nunca vai depender de outorga, tá? E a última, D. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, mais uma vez insignificantes, independe de outorga. Nosso gabarito é a letra B. Próxima. Tendo em vista os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, conforme disciplinado na Lei 9.433, é correto afirmar: a água é um bem de domínio público ou privado? Não, é um bem de domínio público. B. A água é um recurso natural limitado, sem valor econômico? Não, com valor econômico. Errado também. C. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos se destina exclusivamente ao consumo humano. Não, nós já vimos isso, é ao consumo humano e à dessedentarização de animais. Errado também. D. A gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada, não é descentralizada, e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então a única coisa que está errada aqui é porque não é centralizada, é descentralizada, tá? A E só pode ser o nosso gabarito, né? A gestão dos recursos hídricos deve ser sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Muito bem, é o nosso gabarito, letra E. Próxima. A Lei 9.433 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sobre esses regramentos, é incorreto afirmar: a. O enquadramento dos corpos de água em classe, segundo os usos preponderantes da água, visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas permanentes. Muito bem, preventivas permanentes, tá certo. B. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 25 anos renovável. Aqui nós achamos o nosso gabarito. Não são 25 anos, são 35 anos renovável. Portanto, a letra B está errada, é o gabarito. C. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado em algumas circunstâncias. Ok. E a D. Os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica por estado e para o país e deverão conter metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. Portanto, a única que está errada é a letra B, né? Que não é por 25 anos, são 35 anos. Esse é o nosso gabarito. Próxima. Conforme disciplina constante da Lei 9.433, independem de outorga os seguintes usos de recursos hídricos. Independem, gente, isso cai bastante, tá? Se eu pudesse dar uma dica para você, que você precisa revisar antes da sua prova, são esses casos de independem de outorga ou dependem, tá? Decore os casos que independem de outorga, que eles são bem menores,
e, consequentemente, você vai saber o que depende, tá? A. Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final. Aqui está falando de pequeno ou de insignificante? Não, portanto, aqui depende de outorga, não é o nosso gabarito. B. Uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais. Ok, esse é o nosso gabarito. C. Extração de água de aquífero, não. Lançamento em corpo de água de esgoto, também não. E aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, também não. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. Próxima, em relação à outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, mais uma vez outorga, né? Então vamos lá. A. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, ok? Em definitivo ou prazo determinado, até aqui legal, na hipótese de ausência de uso por 5 anos consecutivos. Não, por 3 anos consecutivos, tá errado. B. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos renovável. Esse é o nosso gabarito, certo? C. A outorga implica a alienação parcial das águas. Não, a outorga não implica alienação, não. Alienação é venda e outorga é concessão. Então, a concessão por parte do poder público para o particular fazer o uso da água, isso não quer dizer que o particular seja proprietário da água, tá? E é isso que está falando aqui, ó. A outorga implica a alienação, a venda? Não, não venda, é apenas uma concessão, tá legal? D. Depende de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento, o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais. Se são pequenos, então não depende de outorga. Errado. E aí, não estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos de uso de recursos hídricos, de derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo d'água para o consumo final. Aqui depende sim, tá? Então, nosso gabarito é a letra B, 35 anos renovável. Última questão da Lei 9.433. Nos termos da Lei 9.433, assinale a alternativa incorreta. A. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável, é um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Muito bem. B. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Ok. C. A derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para o consumo final independe de outorga pelo poder público. Não, depende. Não temos a palavra pequeno e nem insignificante, portanto, depende sim de outorga, tá? D. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Ok, certíssimo. E aí, a articulação da gestão de recursos hídricos com o do uso do solo é uma das diretrizes gerais de ação para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Muito bem, o nosso gabarito é a letra C, que é a única que está errada. E se você está gostando desse vídeo, por favor, já deixe o seu like aqui embaixo, que isso ajuda demais o YouTube a continuar entregando conteúdo para cada vez mais concurseiros, tá? E se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Vamos agora falar da Lei 11.124, que fala do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Vamos começar a resolver as questões e assim a gente vai fazer a nossa revisão. São princípios do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social de acordo com a Lei 11.124, exceto: letra A. Compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, bem como das demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais, de inclusão social. Ok, correto, né? B. Democratização, descentralização, controle social e transparência dos procedimentos decisórios. Correto também. C. Moradia digna como direito e vetor de inclusão social. Mais uma correta. D. Aquisição de imóveis de área urbana e rural com financiamento do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. Não, a lei não fala nada disso. E esse é o nosso gabarito. E a letra E, função social da propriedade urbana, visando garantir a atuação direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Portanto, o nosso gabarito é mesmo a letra D, que é a única que está incorreta. Próxima questão. Sobre as aplicações dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, assinale a alternativa incorreta. A. Os recursos podem ser aplicados na aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais. Ok.
Os recursos podem ser aplicados na recuperação ou produção de imóveis em áreas encurtiçadas ou deterioradas, para fins de habitação de interesse social. Ok também. C. Os recursos podem ser aplicados na aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais vinculados aos programas de habitação de interesse social. Ok, nosso gabarito só pode ser a letra D, né? Vamos ver. Os recursos podem ser aplicados na implantação de saneamento básico e infraestrutura urbana em loteamentos de qualquer natureza, mesmo que não sejam complementares aos programas habitacionais de interesse social. Aí não, né? Esse é o nosso gabarito, está errada a letra D. Próxima. Assinale a alternativa correta sobre os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. A. Os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social advêm diretamente da iniciativa privada. Errado. Os municípios são os únicos responsáveis pelos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Não. Estados, DF, União, todos eles também são corresponsáveis, né? C. Apenas o Fundo de Amparo ao Trabalhador, nas condições estabelecidas pelo seu Conselho Deliberativo, se responsabiliza pelos recursos ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Colocou apenas aqui, né? Tá errado também. D. Em hipótese nenhuma serão considerados recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação. Errado, tem hipótese que é considerado sim. E a letra E, um dos elementos que constituem o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social são as dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na função da habitação. Muito bem, esse é o nosso gabarito, a letra E é a única que está correta. Próxima. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos objetivos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. A. Viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável. Muito bem, esse é o nosso gabarito, né? Vamos ver o erro das outras, ó. Implementar políticas e programas de investimentos e subsídios privados, promovendo e viabilizando o acesso à habitação independente da renda da população. Errado. Promover o direito à moradia digna à população em situação de rua e regularizar a moradia daqueles que ocupam os prédios públicos localizados nos centros urbanos. Não, a lei não fala nada disso. D. Garantir que apenas o setor privado possa desempenhar as funções do setor de habitação do Brasil. Não. E a letra E, o público atendido pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social deve possuir renda familiar mensal de mais de 6 salários mínimos. Nós já vimos em outros vídeos que a renda mínima mensal, né, a renda máxima, na verdade, mensal, tem que ser de 3 salários mínimos, né? Portanto, está errado. O nosso gabarito é a única alternativa correta, que é a letra A. Vamos para a última questão da Lei 11.124. Ó. Assinale a alternativa correta. A. Um dos objetivos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social é tornar mais viável para a população de baixa renda o acesso à terra não urbanizada. Não, é o acesso à terra urbanizada, né? B. Uma das diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social é a de que se utilizem prioritariamente glebas urbanas mais afastadas. Não tem nada disso, errado também. C. Uma das diretrizes prevê o estabelecimento de mecanismos de cotas para idosos, deficientes e famílias chefiadas por mulheres, entre o grupo identificado como de menor renda. Muito bem, esse é o nosso gabarito. Letra D. O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social não aceita contribuição ou doação por pessoas físicas ou jurídicas. Errado. E aí, a presidência do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social será exercida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Não, será exercido pelo Ministério das Cidades. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Vamos falar agora da nossa última legislação de hoje, que é a Lei 11.445, que fala do Sistema Nacional de Saneamento Básico. Vamos às questões então. Ó. Nos termos da Lei 11.445, é correto afirmar sobre o saneamento básico no Brasil. A. Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços. Muito bem, nós já achamos o nosso gabarito, né? É o que diz a lei, é a alternativa A ao nosso gabarito, mas vamos ao erro das demais, né? B. Os recursos hídricos integram os serviços públicos de saneamento básico. Não, não integram, tá? C. A organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços públicos de saneamento básico não poderá ser delegada por seus titulares a consórcios públicos,
poderá sim ser delegada. Letra D. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de convênio, sendo vedada sua disciplina mediante contrato. É o contrário. Ela depende da celebração de contrato e sendo vedada através de convênio, tá? E a letra E, os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador apenas nas situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens. Não, eles têm outros casos que também podem ser interrompidos os serviços de prestação, então tá errado. Então o nosso gabarito é mesmo a letra A, a única correta. Próxima, analise as assertivas abaixo de acordo com a Lei 11.445. Então vamos ver, ó. 1. No âmbito do exercício da titularidade, é absolutamente vedada a delegação da organização, da regulação, da fiscalização ou da prestação de serviços públicos de saneamento básico. Não, é sim permitida a delegação, portanto, não pode ser. 2. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende de celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parcerias ou outros instrumentos de natureza precária. Muito bem, tá certo. 3. O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços, cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. Muito bem, é exatamente o que diz a lei, né? Certo também. E a 4, os recursos hídricos integram os serviços públicos de saneamento básico. Não, eles não integram os serviços públicos de saneamento básico, tá? Então as únicas certas são a 2 e a 3, portanto o nosso gabarito é a letra B. Próxima questão. Considerando a disciplina constante na Lei 11.445, é correto afirmar que A. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. Finalmente, né? Esse é o nosso gabarito. Vamos ao erro das demais. B. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico, salvo disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita à outorga de direito de uso. Não é sujeita à outorga de direito de uso. Tá errado. C. Constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais. Não constitui serviços públicos, né? Tá errado também. D. Constitui serviço público as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, tal como o manejo de responsabilidade do gerador. Errado também, não é serviço público isso, é privado, né? E a letra E, o lixo originário de atividades industriais, cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, não pode ser considerado resíduo sólido urbano. Pode ser considerado sim, portanto está errado também, o nosso gabarito é a letra A. Próxima questão. Conforme dispõe a Lei 11.445, a negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida permite que o prestador A. Interrompa o serviço desde que previamente notificado o usuário a esse respeito. Muito bem, já achamos o nosso gabarito, né? B. Aplique multa ao usuário? Não. Cobre o valor do consumo baseado em critérios de seu livre-arbítrio? Muito menos, né? Obtém autorização judicial para cobrança? Não. Instale o dispositivo compulsoriamente? Não. A alternativa correta é a letra A. Ele interrompe o serviço desde que previamente notificado o usuário, tá? Letra A. Próxima. Uma situação crítica de escassez de recursos hídricos obrigou a autoridade gestora de recursos hídricos a adotar um racionamento, consequentemente com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes e para garantir o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda, a Lei 11.445 estabelece expressamente que o ente regulador poderá A. Confiscar bens e serviços? Não. B. Autorizar a cobrança de até 3 vezes mais o valor da tarifa? Não. Permitir a interrupção dos serviços contratados até cessar a escassez? Não. Autorizar empréstimos da União para novos investimentos? Não. Letra E. Adotar mecanismos tarifários de contingência. Exatamente, é o nosso gabarito, é o que diz a Lei 11.445. Próxima questão. Segundo a Lei 11.445, coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico é objetivo da ANA, né, Agência Nacional de Águas, Ministério das Cidades, Prefeituras Municipais, Sinisa ou PNSB.
É a letra D a resposta, Sinisa, Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico. Essa estava fácil, né? Porque coletar informações só pode ser do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, né? Gabarito letra D. Mais uma questão. Desde que previsto nas normas de regulação, mediante contrato específico e ouvido previamente o regulador, a Lei 11.445 autoriza expressamente que negociem suas tarifas com o prestador de serviços. E o gabarito é a letra C. Os grandes usuários eles podem negociar as suas dívidas, né, as suas tarifas, com o prestador dos serviços. Isso daqui parece meio ilógico se você não leu a lei, né? Porque os grandes usuários, mas são eles que consomem mais, né? Portanto, eles podem, segundo a lei, né, negociar as suas tarifas com o prestador dos serviços. Próxima, nos termos da Lei 11.445, assinale a alternativa correta. Os recursos hídricos integram o serviço público de saneamento básico. Não, errado. B. O lixo originário das atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. Muito bem, nosso gabarito, né? C. O serviço de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos não compõe o serviço público de limpeza urbana. Compõe sim, né? D. Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico não podem delegar. Podem delegar. E a letra E, a prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integra a administração do titular pode ser realizada mediante convênios, não, mediante contrato, tá? Então o nosso gabarito é a letra B. E a nossa última questão de hoje, né, da Lei 11.445, vamos a ela. Segundo a Lei 11.445, os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se um intervalo mínimo de quantos meses, hein? 6, 24, 8, 16 ou 12. E a resposta é a letra E, 12 meses, né? Ou um ano, né? Como preferir. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês perderam algum vídeo, tem playlist no canal com todos os vídeos na sequência, tá? E até o próximo vídeo!